Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Janes. Vamos agora trabalhar o conteúdo das semanas 7 e 8, que trata-se de medidas de comprimento. Bora lá? Bom, as medidas de comprimento são os mecanismos de medição mais utilizados no dia a dia. São mecanismos de medição. Aí eu pergunto para vocês. O que é medir? Olha lá. O que é medir? Então, medir é comparar, tá? Vou pegar aqui, vou medir o tamanho da minha lapiseira. Então, para que eu vou medir o tamanho da minha lapiseira? Aí eu preciso, sei lá, encapar. Então, vou comparar esse tamanho com outro, que geralmente é de uma régua, tá? Quando é pequenininho assim, é uma régua. Quando são de coisas maiores, a gente precisa de instrumentos que facilitem essa medição, essa comparação, tá? Bom, a gente tem trena para medir, a gente tem fita métrica para medir, a gente tem vários instrumentos de medição, tá? No caso aqui das medidas de comprimento, tá? A unidade de medida é o padrão com o qual comparamos o que queremos medir, que é o que eu já acabei de falar para vocês. As medidas de comprimento, a gente vai usar como padrão o metro. Olha lá, o metro é a unidade de medida principal para medir comprimento, certo? Bom, a medida depende da unidade utilizada. Então, por exemplo, se eu quero medir o tamanho da minha lapiseira, eu vou usar centímetros, né? Ó, minha régua aqui está em centímetros. Se eu quiser medir o tamanho da ponta da minha lapiseira, eu já não vou usar centímetros, eu vou usar milímetros. Se eu quiser medir a minha altura, eu já não posso usar nem milímetros, nem centímetros, eu vou usar o metro, tá? Então, vai depender da unidade utilizada. Então, para medirmos comprimento, utilizamos como unidade o metro. E representamos o metro pelo símbolo M, com letra minúscula, sem S para indicar o plural, não é MS, tá? 9 metros. Você vai colocar 9 metros assim mesmo, tá? 9M, sem ponto, sem nada, sem o S. E sem ponto, tá? Isso é muito importante. Bom, como eu falei para vocês, a partir do metro, então, a gente vai ter outras medidas de comprimento. Milímetro, centímetro, por exemplo, são unidades menores do que o metro. Então, eles são submúltiplos do metro. Mas existem também os múltiplos do metro, que são coisas maiores que o metro, né? São unidades maiores que o metro. Que a gente tem o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro e os submúltiplos, que são os menores, milímetro, centímetro e decímetro. Bom, vamos pegar a nossa régua. Ai, tomara que dê para vocês enxergarem aqui. Oh, vamos lá, focando. Ó, eu preciso de 10... Deixa eu pegar aqui, vamos ver se assim fica... Não, ficou pior. Vira aqui. Ah, agora sim, agora deu. Eu preciso de 10 risquinhos de milímetro para fazer 1 centímetro, tá? Então, 1 centímetro é 10 vezes maior do que o milímetro. Se eu pegar 10 centímetros, eu vou formar um decímetro. Então, o decímetro é 10 vezes maior do que o centímetro. Se eu pegar 10 decímetros, eu vou formar 1 metro. Significa que o metro é 10 vezes maior do que o decímetro, ok? Então, cada unidade é 10 vezes maior do que a outra menor. Então, olha aqui, ó, fiz um esquema aqui para vocês entenderem isso que eu falei. Olha lá. Múltiplos e submúltiplos do metro. Então,
A gente tem o metro como unidade principal, a gente tem o decímetro, centímetro e milímetro como unidades menores que o metro, então são submúltiplos do metro, e a gente vai ter o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro como medidas maiores que o metro, ou seja, múltiplos. Coisa importante: observe que o nome dos múltiplos e submúltiplos da unidade indica claramente o seu valor. Então, quilo significa 1000 vezes, tá? Então, quilômetro, 1000 vezes maior do que o metro. Hectômetro, 100 vezes, tá? 100 vezes maior do que o metro. Decâmetro, deca significa 10 vezes, então decâmetro é 10 vezes maior do que o metro. Por sua vez, decímetro, o deci significa décima parte, tudo que é parte é dividido, tá? Ou seja, é menor do que o metro. Então, é a décima parte do metro, é o metro dividido por 10. Centímetro é a centésima parte do metro, tá? Então, é o metro dividido em 100 partes. E milímetro significa a milésima parte do metro. Então, tudo que tiver mililitro, por exemplo, é 1000 partes do litro, tá? E assim por diante. Miligrama, centigrama, decigrama, decagrama, hectograma, também quilograma, são outros tipos de medida que a gente usa esses prefixos aqui, ok? Mas onde a gente vai usar tudo isso? Então, olha lá, eu falei para vocês que uma unidade é 10 vezes maior do que a outra. Então, o centímetro é 10 vezes maior do que o milímetro. O decímetro é 10 vezes maior do que o centímetro. E assim por diante. O metro é 10 vezes maior do que o decímetro. O decâmetro é 10 vezes maior do que o metro. O hectômetro é 10 vezes maior do que o decâmetro. E o quilômetro é 10 vezes maior do que o hectômetro. Então, significa o quê? Se eu quiser transformar 5 quilômetros em hectômetro, eu tenho que multiplicar, tá? Então, 5 vezes 10, 50 hectômetros. Se eu quiser transformar quilômetro em decâmetro, eu tenho que multiplicar por 10 duas vezes, ou seja, 10 vezes 10 é 100. For 5 quilômetros, eu vou colocar aqui 5 vezes 100, que é 50. Uma coisa fácil de fazer, gente, vamos supor, eu quero transformar quilômetro em hectômetro. Eu tenho 5 quilômetros. Eu vou colocar zero, acrescentar zero aqui à direita, até chegar na medida que eu quero. Então, 5 quilômetros, eu quero transformar em hectômetro, coloco um zero aqui. Então, vai ficar 50 hectômetros. Se eu quero transformar 5 quilômetros em decâmetros, eu vou completar com zeros até chegar no decâmetro. Se eu quiser transformar quilômetro em metro, eu vou completar com zeros até chegar no metro. É a mesma coisa que multiplicar por 10 aqui para transformar em hectômetro, multiplicar por 100, né, porque 10 vezes 10 é 100, para transformar em decâmetro, e multiplicar por 1000, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, para chegar no metro, ok? Bom, se eu quero transformar uma medida menor numa maior, eu vou fazer a operação inversa. Então, de vez de multiplicar, eu vou dividir. Então, para transformar milímetro em centímetro, eu divido por 10. Para transformar centímetro em decímetro, eu divido por 10. Para transformar também esse, eu divido por 10, decímetro em metro. Para transformar metro em decâmetro, eu divido por 10. E assim sucessivamente. Ok? Vamos fazer um resumo disso? Bora lá! O que a gente precisa de verdade saber? Ó, para transformar quilômetro em metro, isso aqui é o que a gente vai mais usar. Eu falei que a gente precisa multiplicar, né, de quilômetro para metro, 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, de quilômetro para metro, eu vou
multiplicar por 1000, certo? Então, se eu quero transformar 5,4 quilômetros em metros, eu vou pegar o 5,4 e vou multiplicar isso por 1000. Eu costumo deixar os zerinhos para fora, tá? Eu vou fazer a conta, depois eu vou ensinar um métodozinho de fazer sem conta. Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui, colocar os zerinhos para fora. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Tem uma casa decimal aqui, que é um número à direita da vírgula. Aqui não tem nada. Então, eu vou pular aqui a quantidade de casas totais que eu tenho. Eu só tenho uma, pulo uma e ponho a vírgula. Então, 5,4 quilômetros é a mesma coisa que 5.400 metros. Não precisa colocar vírgula zero aqui, tá? Se você não quiser. Professora, como é que eu faço essa conta sem fazer conta? Então, olha lá, ó. 5,4 vezes 1000. Você vai copiar o número aqui. Não põe a vírgula. Você vai pular 3 casas com a vírgula aqui para a direita, tá? Então, a vírgula estava aqui, ó, não é isso? Entre o 5 e o 4. Vou pular 3 casas. 1, 2, 3. Esses espacinhos aqui eu completo com zero. Acabou, tá? Então, 5,4 quilômetros é a mesma coisa que 5.400 metros. Professora, repete essa conta aí que eu não entendi muito bem. Repito. Então, olha lá. Se fosse 3,15 vezes 1000. Você vai copiar 3,15. A vírgula tá aqui. Você tem 3 casas aqui, 3 zeros, aliás, para contar. Então, eu tenho 3 casas aqui também. Então, 1, 2, 3. Completo com zero. Então, 3,15 quilômetros, se fosse, é a mesma coisa que 3.150 metros. Beleza? E agora, para transformar metro em quilômetro? É o contrário, né? Se quilômetro para metro eu multipliquei por 1000, metro para quilômetro, que é o contrário, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou dividir por 1000. Então, eu não vou nem fazer conta aqui, vou fazer pelo método rápido, tá? Se a minha vírgula na multiplicação, ela corre para a direita, na divisão, ela vai fazer o contrário, vai correr para a esquerda. Então, olha lá, ó. 95.300 metros, eu quero transformar em quilômetros. Então, eu vou dividir por 1000. Eu vou copiar esse número aqui. Não tem vírgula? Tem sim, tá aqui no final, tá? Tem 3 zeros, então eu vou contar 3 casas agora para a esquerda. 1, 2, 3. E vou pôr a vírgula aqui, ó. Então, vai ficar 95,3 o quê? Quilômetros. Professor, e esses zeros aqui? Você pode copiar, não tem problema, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A quantidade de zeros aqui no final não altera em nada o número, ok? Vou fazer outro aqui para você entender a conta. 1, 2, 3, 4, 0, dividido... Vou botar mais um zero aqui. Por 1000. Então, eu vou copiar todo esse número aqui. Vamos supor que tem a vírgula aqui, ó. Aí, agora. Vou pôr uma vírgula aqui? Não, não vou complicar, não. 1, 2, 3, 4, 0, 0. A minha vírgula tá aqui, tá? Porque o exercício de vocês, esse daqui tá parecidinho com a questão 3, tá? Então, olha lá, ó. Esses aqui. Aliás, esse aqui parecido com a questão 3. E esse aqui com a questão 6. Então, tá aqui, ó. 3 zeros. 1, 2, 3 para a esquerda. Então, vai ficar 123,4 quilômetros. Ou 123,40 quilômetros, que é a mesma coisa. Ou 123,400, tá?
A quantidade de zeros aqui não influi em absolutamente nada. Eu falei, então, que essa daqui é a questão 3 da atividade dessas semanas e esse daqui é a questão 6. Vamos dar uma olhadinha nas outras questões? Bora lá. Bom, o que tá aqui, gente, é o que eu acabei de explicar para vocês, só que tá com outro jeitão aqui, tá? Questão número 1. Para você entender a questão número 1, você vai ter que ler isso daqui. Então, eu vou ler aqui para vocês, ó. Praia Grande é um dos destinos mais procurados do litoral paulista. A cidade está em constante desenvolvimento. Suas belezas naturais, opções de lazer e infraestrutura adequada multiplicam a cada ano o número de turistas e pessoas interessadas em fixar residência. Os 22,5 quilômetros de belas praias, orla urbanizada com coqueiros e ciclovias, exemplificam com exatidão a qualidade que o município disponibiliza para o turismo. Tudo isso sem esquecer da população praia-grandense, sempre hospitaleira e receptiva. Questão número 1. Para medir distâncias entre países e estados, utilizamos o quilômetro como unidade de medida de grandeza. Porque é uma medida grande. A medida mais apropriada para medir nossos terrenos de Praia Grande, que estão em grande extensão de desenvolvimento na construção de moradias verticais, prédios, então não é tão grande assim, é a unidade de medida padrão. Você vai medir o prédio em quilômetro? Vai medir o prédio em metros? Vai medir o prédio em centímetros? Ou vai medir o prédio em decímetro? Você vai marcar aqui, tá? Facinho de fazer, hein? Questão número 2. Considere que um ciclista maratonista fez um treino de ida e volta pela manhã por toda a faixa de ciclovia das praias da cidade de Praia Grande. Quantos quilômetros aproximadamente esse ciclista percorreu no total? Então tá lá. Praia Grande começa aqui e termina aqui, tá? Vamos supor. Esse trecho tá escrito aqui que tem 22,5 quilômetros. Eu quero saber o seguinte: o carinha saiu daqui de bicicleta, veio até aqui e depois voltou. Quantos quilômetros esse ciclista percorreu? Tá? Então, você vai fazer a continha aqui, ó. Quanto que ele andou? 22 para cá, 22 para lá. Quanto deu? Tá? Só marcar a alternativa também. Questão número 3. Um morador de Praia Grande resolveu caminhar no calçadão da orla da praia e percorreu um total de 2,7 quilômetros. Sabe-se que cada 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, esse morador percorreu um total de metros de... Então, lá, é aquela questão que eu falei para vocês aqui, ó. Deixa eu achar aqui. De transformar quilômetro em metro, que você vai multiplicar isso por 1.000. E aí, é uma dessas respostas aqui, tá? Leia a tabela abaixo para responder as questões 4 e 5. Então, você tem uma tabela aqui e vai olhar, que você tem aqui, ó, distância entre as cidades, tá? É de Praia Grande a Bertioga, Praia Grande a Cubatão, Praia Grande a Guarujá e assim por diante. Eu quero saber o seguinte: de acordo com a tabela ao lado, as cidades mais distantes de Praia Grande são... Então, você vai olhar aqui, ó. Quais são os maiores números que tem aqui? Tá? Já dei a dica. E aí, vai marcar a alternativa correta. Bico, hein? Facinho. Questão 5. Um motorista de aplicativo recebeu uma viagem de Praia Grande para São Paulo e, na volta, passou novamente pela cidade de Praia Grande, finalizando sua corrida na cidade de Mongaguá. Ou seja, ele saiu de Praia Grande, foi até São Paulo. De São Paulo, ele voltou pelo mesmo caminho e foi até Mongaguá.
Quantos quilômetros esse motorista percorreu aproximadamente ao final dessas viagens? Então, olha, ele andou de Praia Grande para São Paulo, de São Paulo a Praia Grande, e vai somar aqui também até Mongaguá. São, ó, 3 números para somar que você vai achar na tabela, tá? E aí é uma dessas alternativas aqui. E a última questão. Caminhando de casa até o centro da cidade, Carla contou 88 quarteirões inteiros. Se na cidade de Carla, os quarteirões... A minha cachorra tem que latir agora nesse momento, né? Se na cidade de Carla, os quarteirões possuem 100 metros, qual é a distância de sua casa até o centro em quilômetros? Então, vamos lá. Cada um tem 100 metros. Se eu tenho 88, você tem que multiplicar os dois aqui, né? 88 por 100, para achar quantos metros tem no total. Sabendo quantos metros tem no total, você vai transformar isso em quilômetros. Como assim? Olha lá, não falei que era questão 6? Você vai dividir por 1000, do jeitinho que eu expliquei aqui, tá? Não precisa fazer conta, é só mexer com a vírgula do número que tá aqui. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. E se tiver alguma dúvida, é só me chamar, tá? Manda mensagem lá no privado que eu respondo para vocês no meu horário de trabalho. Um beijo grande e fiquem com Deus.